Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 8. A Gênese, capítulo 1. Então, aqui nós estamos tratando da questão existência de Deus. Então, agora nós vamos para a questão de número 4, né? Então nós sabemos, né, que todo efeito inteligente é que decorrer de uma causa inteligente. Então na questão de número 4, Kardec assim, ele expressa: em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. Então, olha só para você ver. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. Então, nós já tratamos a respeito dessa questão nos vídeos anteriores, com relação à obra, né, do homem. Como nós já explicamos, né, tentamos explicar que o homem, devido à inteligência, que é um teu atributo, ele dá forma, né? Então nós podemos dizer assim que o homem, ele não é criador. Ele dá forma àquilo que ele tem em sua mente, graças à tua inteligência, ele tem aquilo na mente, e graças também à matéria-prima que ele encontra no teu período, no teu processo de evolução. Porque nós sabemos, como nós já dissemos isso, que a inteligência é um atributo. Então, a partir da inteligência, ele idealiza. Por exemplo, ele idealiza uma casa, né? Isso é inteligência em andamento. Então ele idealiza uma casa. Eu vou construir, né, uma casa desse jeito. Isso é inteligência. Só que, para ele construir essa casa, ele precisa encontrar a matéria-prima. E o que é a matéria-prima? Nós sabemos que a matéria-prima, né, é o tijolo, é a telha, é o cimento, a areia, a pedra, o ferro, né? Enfim, tudo que se usa para construir uma casa. Então, a casa não é criação do homem. A casa é uma idealização da inteligência do homem. Ele idealiza. E a partir de então, aquela idealização, ele precisa encontrar matéria-prima. Para a partir de então, ele dar forma àquilo que ele traz, aquilo que ele possui na mente, né?
Então, não sei se você está conseguindo entender, mas é por aí. Olha só para você ver, em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras, né? A existência do homem, a existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Então, olha só para você ver. A existência dos homens antediluvianos, né, não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Olha, sequência. Provou-a também, e com muita certeza, a presença nos terrenos daquela época de objetos trabalhados pelos homens, né? Então foi encontrado daquela época, como se diz o termo antediluviano. O que significa isso? Antes do dilúvio. Aí você pode me dizer assim, mas então o dilúvio aconteceu, existiu. Não, não existiu. É um processo mitológico. Só que, ao mesmo tempo que é um processo mitológico, nós não podemos descartar que por todos é tratado, ou pela maioria, 95%, é tratado como o princípio de tudo aqui na Terra. Ora, conforme aqui Kardec está dizendo, vamos pensar da seguinte forma. Existiu o dilúvio? Existiu o dilúvio. Mas como que eles estão encontrando, né, nesses sítios arqueológicos, eles estão encontrando assim objetos da presença, né, do trabalho do homem desse período mitológico. Então, olha só para você ver. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastarão para lhe atestar a presença, né? Pela grosseria ou perfeição do trabalho. Reconhecer-se-á o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Se, pois, achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, então, por exemplo, você se encontra numa região que não é habitada, totalmente selvagem. Você pensa assim, aqui não existe vida humana, né? Se, pois, achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, eu estava me esquecendo dessa questão aqui. Kardec, ele está dizendo que você se encontrando numa região onde os habitantes ali são selvagens, sem cultura, sem intelecto, sem conhecimento nenhum, todos naquela faixa de ignorância. Então, descobrirdes
uma estátua digna de Fídias, não hesitareis em dizer que, sendo incapaz de tê-la feito os selvagens, ela é obra de uma inteligência superior a destes. Olha só para você ver. Então você lá no meio da mata, no meio apenas de selvagens, vamos pensar da seguinte forma. Você sabe que eles só sabem construir arco e flecha. Mais nada. Eles só sabem caçar, cozinhar o bicho ali e comer. Mais nada. Mas andando pelo meio da mata, você encontra uma estátua de Fídia, né? Obviamente, você vai pensar assim, mas como? Se essa estátua só podia, de certa forma, ser construída por uma inteligência superior a desses selvagens, né? Mas é assim que acontece. Então, no número 5, na questão número 5, é sequência. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, olha só. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana, né? Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeitos sem causa. O que a pessoa pode até sustentar, mas não existe. Todo efeito gera uma causa. Toda causa, aliás, ao contrário, toda causa gera um efeito. Todo efeito principia-se numa causa. Então, o ser humano, ele para e observa a tua volta. O que não é obra do homem. Então, vamos parar para analisar uma coisa. A pessoa respira, né? Chove, faz sol. A pessoa vê à sua volta uma harmonia entre as estações do ano. As frutas, como elas obedecem às estações. As plantas obedecem às estações. Os animais, eles obedecem os ciclos. Os animais obedecem todos os ciclos. E outra, os animais, além deles obedecerem os ciclos, eles sabem onde construir o ninho e eles sabem o mês
que eles devem botar o ovinho e chocar. Porque eles conhecem a abundância de alimento naquela estação, que os tipos de alimentos que os filhotes fazem uso, que os tipos de inseto eles podem pegar para tratar dos filhotes. Os peixes, desculpe, a piracema, né? Então essa harmonia, esse sincronismo, né, que existe. Então, como nós estávamos dizendo, os animais, as plantas, né, eles num sincronismo, numa harmonia, eles têm conhecimento de todas as estações. Então, é natural que não pode ser obra do homem. É natural que é obra de um ser mais inteligente. Pensemos da seguinte forma: o homem, ele não é capaz de criar uma árvore frutífera ao ponto dela dar o fruto. Uma rosa ao ponto dela exalar aquele perfume dela. O homem, ele não é capaz de construir um pássaro, um animal qualquer, e dar vida a esse pássaro ou esse outro animal qualquer. Então, é natural que, não sendo obra do homem, é obra divina. Então, olha só para você ver. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, aí nós temos que entender o seguinte, sobre as obras da natureza de Deus, da natureza divina. Então vamos parar para observar uma outra questão. A pessoa percebe que o cabelo está, né, ficando branco. Ele compra tinta e pinta o cabelo, né, e tinge o cabelo todinho de preto. Mas não adianta. Não adianta pintar. Aparentemente vai melhorar um pouquinho, mas no íntimo a pessoa sabe que o cabelo dele está branco. Ele está apenas disfarçando. Então nós temos que ser o que nós somos. Não adianta nada, como já dissemos aqui em outros vídeos. A pessoa tem lá 80 anos, pinta o cabelo, né? Fica uma beleza. Porque é uma questão de estética. Mas você olha aí eu não vou nem dizer rosto. Você olha na cara da pessoa, tá parecendo maracujá de final de feira. Tudo murcho, enrugado. Então, isso faz parte da natureza de Deus. Não tem como a pessoa impedir, né? Por exemplo,
os dentes das pessoas. Existe aquele ditado que Deus dá o dente 2 vezes. A terceira vez você tem que ir ao dentista. O responsável pelo terceiro dente, né, a dentição, o responsável é o dentista. Aí já não é Deus mais. Então a pessoa perde a oportunidade 2 vezes. Depois ele tem que ir ao dentista. Então isso tudo faz parte da natureza. A pessoa perde, né, a vitalidade, porque ele extravasa e tudo mais. Depois ele não recupera mais. Então, pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, porque existe ali a providência divina, a sabedoria, a harmonia que preside a essas obras, né? Eu vou repetir mais uma vez, porque já disse isso em outros vídeos. A gente vai assim a certas matas, e lá no meio da mata a gente, né, ouve assim o canto de vários pássaros, grilo, né? Tudo quanto é tipo de inseto, aquele barulho, né? Como eu tenho o hábito de dizer, aquilo ali é a 9ª sinfonia, acho que é a 9ª sinfonia de Beethoven, não sei, de Mozart, é a 9ª sinfonia. É uma orquestra, né? O riacho, o vento batendo nas folhas das árvores, o barulho das folhas. Quando eu adentro algumas matas, devido à minha audição muito aguçada, eu paro, sento assim no pé de uma árvore, eu ouço até as formigas caminhando sobre as folhas. Aquele tic-tic-tic-tic-tic. Porque eu me compenetro com a natureza de Deus. Agora tem pessoas, com todo respeito, passa próximos às flores, passa próximos às árvores, e ele não percebe nada. Se você perguntar para ele assim, lá na roça sua tem pássaros lá, você sabe que eu nem deixa eu ver, pássaro? Tem não. Quantas espécies de árvores tem na sua roça? Ah, não sei, tem algum lá, mas nem observei isso. Ó. Tem goiabeira na sua roça? Tem uns pés de goiabeira. Mas você já parou para ver se as goiabas estão bichadas? Não. Eu vou me preocupar com goiaba bichada? Ora, mas a gente tem que se preocupar. Mas como? Chega e observa para você ver. Ali tem as abelhas, tem os moribundos, tem algumas moscas, que elas indo ali, além delas comer a goiaba, elas ainda botam o ovinho ali, e ali dentro da goiaba fica cheio de algumas larvas. Eu observo tudo isso. Quando a gente pega uma goiaba, né, que a pessoa tem o hábito de dizer assim, essa goiaba tá bichada. Eu até que respeito quem diz isso, é o direito de cada um. Mas, né, como se diz o ditado, para mim, nem tudo que se joga no lixo é descarte, tá perdido, de forma alguma. O lixo em si, se as pessoas souberem reciclar ele, ele volta à mesa das pessoas milhões de vezes. E a matéria orgânica? Agora, nós temos que entender que o ser humano ele tem o trabalho de reciclar.
Porque, na verdade, a matéria-prima é de Deus. A inteligência é que elabora a forma, por exemplo, desse livro. Mas você sabia que se você jogar esse livro aqui no lixo, com o passar dos meses, ele se transforma num adubo orgânico. Porque é matéria orgânica, adubo orgânico. Ele se desintegra. Agora, isso é obra do homem? O adubo orgânico é obra do homem? Não é. É obra de Deus. É obra de Deus. Então, ora, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites das mais portentosas inteligências humanas. Ora, desde que o homem não as pode produzir,